Olá, queridos! É com muita alegria que começamos mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal do blog Reflexões da Fé. Hoje eu quero trazer para vocês mais um Ler para Crer. A obra que eu trago hoje é esse livrinho aqui, que tem como título Por que tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill. Antes de avançar no nosso Ler para Crer, eu quero fazer uma observação. Esse é o nosso terceiro LPC. O primeiro foi sobre a nova versão transformadora, o segundo sobre o livro Heróis da Fé e agora sobre o livro Por que tarda o pleno avivamento? Vocês podem até estar se perguntando, principalmente em relação aos livros, que são livros antigos, que são livros que já têm mais de 30 anos. Por que eu estou fazendo um review desses livros? Eu quero fazer essa observação para dizer que, em primeiro lugar, eu vou trazer, claro, livros mais recentes, mas eu fiz a resenha, o comentário desses dois livros, porque foram, com certeza, depois da Bíblia, os dois livros que mais impactaram a minha vida. Então, esse tem sido o critério para eu escolher os livros para o Ler para Crer, tá certo? Então, vamos para a obra. Essa obra ela foi lançada nos Estados Unidos no ano de 1959, foi traduzida para o português e lançada no Brasil pela editora Betânia no ano de 1989. É um livro que sempre teve uma vendagem muito boa, é um livro muito bem conceituado no meio cristão. Quem foi Leonard Ravenhill? Leonard Ravenhill, já falecido, faleceu no ano de 1994, foi um pregador, um evangelista, um escritor britânico, mas que desenvolveu o seu trabalho a partir do ano de 1960 com mais força nos Estados Unidos, onde veio morar com a sua família. Ravenhill, ele foi contemporâneo de outro grande escritor cristão chamado A.W. Tozer, contemporâneo e amigo. E o ministério dele também exerceu grande influência em outros ministérios, como, por exemplo, David Wilkerson e Gregory McNutt, ambos já falecidos, e sobre ministérios que ainda estão em atuação, como Paul Washer, Tommy Tenney, Ravi Zacarias, dentre outros. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um pastor, o pastor Paulo Júnior. A obra dele, o trabalho ministerial dele é muito inspirado no trabalho do Leonard Ravenhill. Inclusive, ele cita o autor, o pregador, em muitas de suas pregações e muitas de suas mensagens, ele cita referências a Ravenhill. A obra de Ravenhill é uma obra ímpar, é uma obra singular, porque uma coisa é certa, ele quando fez esse livro, ele não estava pensando em vendê-lo. Quando eu digo em vendê-lo, ele não estava pensando em tiragem, ele não estava pensando na quantidade de exemplares que seriam vendidos. Por quê? Porque ele é um livro extremamente confrontador. Ele é um livro que ele nos coloca realmente e literalmente contra a parede. Ele é um livro que, apesar de antigo, é um livro que já tem 60 anos, vai completar próximo ano 60 anos, mas é uma mensagem que a cada dia se torna mais atual, que a cada dia se torna mais necessária para o meio cristão. Eu vou só colocar aqui rapidamente algumas respostas que ele traz no livro para a pergunta que é tema da obra, que é o título da obra. Por que tarda o pleno avivamento? Para Ravenhill, tarda pelo seguinte motivo. Porque os homens constroem os templos, mas não são os templos. Imprimem Bíblias, mas não as leem. Falam de Jesus, mas não creem nele. Conversam a respeito de Cristo, mas não confiam nele para a sua salvação. Cantam hinos, mas depois esquecem. Os pregadores evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que a pregação do evangelho. E os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Isso aqui eu pincei do texto essas afirmações para que você pudesse ter noção do teor que tem essa obra. Essa obra é um chamado ao despertamento espiritual, é um chamado ao arrependimento, é um chamado ao retorno realmente à doutrina da Bíblia e à radicalidade que o chamado cristão precisa ter.
Nós temos, por exemplo, na atualidade, ainda o Paul Washer, que tem uma pregação, foi muito influenciado, como eu já disse, por ele, tem uma pregação muito semelhante a ele. Uma pregação dura, uma pregação incisiva, uma pregação que confronta o ouvinte para a realidade na qual que ele está vivendo. E eu digo isso, eu particularmente não gosto de extremos, mas eu acredito, eu não coloco esse livro num extremo. Eu coloco esse livro num ponto, por incrível que pareça, de equilíbrio, apesar da sua mensagem ser extrema. Por quê? Pela indolência, pela negligência e pela forma desleixada como a igreja, boa parte da igreja tem levado o evangelho e como muitos pregadores têm sido coniventes, se não promotores, desse evangelho que não custa um preço, desse evangelho sem sacrifício, desse evangelho que não conduz à renúncia, não conduz aquilo que Jesus pregou, a tomar a cruz e segui-lo. Pelo contrário, é um evangelho de benesses, é um evangelho de facilidades, é um evangelho que propõe ao crente que ele não precisa fazer nada, pois Jesus já fez tudo na cruz por ele. Amado, Jesus já fez tudo na cruz por nós em relação à nossa redenção. Porém, é necessário que a resposta para esse sacrifício seja um sacrifício também. Um sacrifício de santidade, um sacrifício de compromisso, um sacrifício de fé e, acima de tudo, um sacrifício de obediência. Obediência. Então, esse livro é um livro pequeno, tem apenas 160 páginas, mas eu garanto a você que se tudo que tem aqui fosse mais desenvolvido, daria uma enciclopédia. Eu tenho certeza que se você conseguir chegar até o último capítulo, a sua vida não vai ser mais a mesma. Ele vai ser um divisor de água para a sua vida. Eu já li esse livro, acredito que 4 vezes, e assim como Heróis da Fé, sempre que eu preciso, sempre que eu quero alinhar o meu foco ministerial, eu vou até essas obras. E começo a repensar a minha forma de viver o cristianismo, a minha forma de exercer o ministério pastoral. Porque além de ser um chamado aos cristãos leigos, ele também é um desafio e uma forte repreensão aos cristãos que exercem o ofício ministerial, que são pastores, que são líderes, que são presbíteros, que atuam na linha de frente da Igreja de Cristo. Tá ok? Eu incentivo você a ler esse livro, é um livro barato, eu acredito que ele está na faixa de R$20, 20 e poucos reais, não chega a R$30. Você pode encontrar em sebos, bem mais barato, com valor bem mais acessível. Eu não sei se existe cópia dele em PDF, mas você também pode procurar na internet. O que eu sei é que, com certeza, eu não tenho dúvidas, que você será ricamente abençoado com essa obra. Tá ok? Eu espero que esse Lê para Crer tenha abençoado você, tenha trago reflexão para a tua vida. Tá certo? Eu peço que, se você não é inscrito no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho abaixo, se inscreva. Não deixe de clicar também no sininho de notificação, pois toda vez que eu lançar um vídeo aqui no nosso canal, você vai ser notificado, tá ok? Também peço que você possa estar curtindo esse vídeo para que o YouTube entenda que é um material relevante, comentando, deixe seu comentário com certeza vai enriquecer o trabalho que estamos realizando aqui no YouTube. E por fim, compartilhe esse material em suas redes sociais para que ele possa alcançar o maior número possível de público, claro, para que traga esclarecimento e para que possa também ser bênção na vida de outros, em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.